Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast da Fiantec, aqui pela Jovem Pan. E hoje nós temos a alegria e a honra de receber o empresário, consultor também, especialista em franquia, especialista em novos negócios, o Pedro Almeida. Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado por você. Tudo bem, prazer, Fernando, pelo convite. Obrigado a todos que estão aí assistindo. Vamos poder contribuir um pouquinho e falar um pouco de franquia. Aquilo que podemos, aquilo que não devemos, mas vamos falar um pouco de tudo, né? Olha, se eu te conheço... que legal, que legal. Pedro, novamente, muito obrigado, viu? Eu te chamei aí, você aceitou de prontidão, e já de imediato, eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigado mesmo pela sua presença, tá? Obrigado, eu que agradeço. Vamos começar então? Vamos. Vamos lá. Pedro, quais são as tendências mais promissoras aí do mercado de franquia brasileiro atualmente? E quais setores de franquia estão experimentando esse maior crescimento no momento? Perfeito, vamos lá. Se a gente olhar historicamente, nós temos o franchise antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. Eu costumo dizer que o mercado se readequou com relação ao processo de franquias e hoje o que nós estamos vivendo e experimentando é uma tendência de franquias voltadas mais para serviços. Não que os demais setores ainda não estejam em alta, mas é uma tendência maior até mesmo pelo investimento e pelo processo de como você empreender no setor de serviços. Ele é até um pouco mais barato, entre aspas, do que você ter operações que demandam de produto, infraestrutura de shopping, uma série de outras coisas. Principalmente no setor de saúde, prestação de serviços de barbearia, prestação de serviços de cabelo feminino, beleza. Por quê? É um setor que por muito tempo, né, foi impulsionado aí principalmente pelas mulheres que iam atrás de serviços de beleza e hoje os homens também estão procurando. Então, a tendência normal do brasileiro é que nós vamos começar a envelhecer. Então, esse processo de envelhecimento abre um leque de oportunidades para se investir em franquias. E isso tende a crescer nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Sem falar do serviço também voltado para escolas profissionalizantes, idiomas. Ainda é muito latente no Brasil, porque a gente ainda tem um déficit muito grande de profissionais nessa área, principalmente serviços profissionalizantes, tende a crescer muito nos próximos anos também. Que legal, que legal. Então, diante disso, você acredita que o perfil do franqueado ele também mudou nesses últimos anos? Ele deixou de ser aquele cara que está procurando uma franquia muito cara, então, para investir, uma franquia aí, sei lá, milionária, e está procurando negócios de um retorno mais rápido, de um valor de investimento menor também, e que seja mais voltado para o serviço e menos para o produto, então, pós-pandemia. Sim, o perfil mudou gritantemente, né? A gente pôde acompanhar nos últimos anos, muito próximo de franqueadores que nos informaram que a tendência hoje dos franqueados são para a busca de serviços com mais tecnologia, que eles consigam aproveitar essa onda, consigam demandar menos tempo de horas trabalhadas e ter um resultado mais expressivo. Por isso que a gente começou a ver um aumento de jovens entrando para o setor de franquias. A grande maioria não teve experiência profissional, muitos saíram da universidade e não tem muita experiência, não sabe o que fazer. E aí franquia cai como uma luva, porque agrega a experiência do franqueador para ele que não sabe absolutamente nada, está começando, está engatinhando ainda em algum segmento, e vê na franquia uma oportunidade de adquirir esse conhecimento de alguém que já operou, já testou e tem sucesso comprovado.
Então, o perfil ele vem mudando para um perfil mais jovem do que acontecia 10 anos atrás. Antigamente você tinha aí franqueados na faixa dos 35 a 45 anos buscando franquia, e hoje a partir dos 24 anos você já tem um aumento gritante aí de jovens buscando franquias para empreender, principalmente na área de serviços e com setores mais voltados com tecnologia mesmo, e com um valor de investimento até um pouco menor também. E, poxa, 24 anos é praticamente o jovem que está recém-formado da universidade, né? Muitas vezes. Recém-formado, fez uma faculdade, né? Muitas vezes ele está fazendo ainda a faculdade e já está correndo atrás já. Sim, e isso é legal, né, Fernando? Porque agrega aquela vontade da juventude de querer fazer a coisa acontecer com a experiência de quem tem. Então, do franqueador que vai transferir essa experiência para esse jovem, né? E muitas vezes o jovem, com 24 anos, já compra uma franquia com mais 30 anos de experiência. Então, no primeiro dia de trabalho dele, ele já tem esse montante de experiência alocada junto através dessa transferência de know-how, de tecnologia nos treinamentos que a franqueadora oferece ao franqueado. Ô Pedro, e os contratos de franquia, eles estão mais flexíveis, eles estão mais assim, baratos, mais tranquilos também para esse franqueado, para esse novo franqueado, esse franqueado que procura um negócio mais barato, mais acessível, que tem menos idade, ou ele ainda continua ainda onerosos, com multas caríssimas, com, sabe, Perfeito. assim, aquele tipo de coisa que depois, se der alguma coisa com a franquia, o cara, né, enfim, não se ergue mais, né? Ou não, tá devendo a alma, né? O franqueador tá mais parceiro hoje. Existe uma tendência dessa dos contratos hoje também serem mais flexíveis. Sim, existe uma tendência. Eu sou um pouco contra ainda esses contratos muito flexíveis, né? Porque você está adquirindo uma franquia, ela tem uma receita, o franqueado ele precisa seguir essa receita do bolo. Até porque se depois não der certo, quem que ele vai culpar? A franqueadora. Então, se ele não seguiu e ele acabou fazendo do jeito dele, é melhor que ele não compre uma franquia e invista em um negócio próprio, que ele crie as regras dessa empresa que ele está pensando em montar. Mas se ele pretende investir em franquia, que ele siga essa rigidez. Esse processo de franquia, né, Fernando? Você conhece muito bem, ele é muito engessado. Boa parte das franqueadoras brasileiras tem esse processo mais engessado, para que todos estejam dentro de um padrão pré-estabelecido pelo franqueador. Então, é importante isso? Sim. Mas o que eu venho percebendo é uma flexibilidade um pouco maior para que esses novos franqueados, jovens principalmente, tenham a oportunidade de ter mais de um negócio, não necessariamente no mesmo segmento. Desde que não seja conflitante, é possível que você consiga negociar. Eu vou trabalhar part-time nessa franquia, né, um período de tempo nessa franquia, mas eu tenho outros negócios que eu investi também e podem ser franqueáveis também. Então, essa é uma tendência natural, sim. Como eu falei, eu sou um pouco contra, eu ainda prefiro contratos mais engessados do ponto de vista de regra do jogo, né, para que você, depois de um determinado tempo naquela franquia, você possa decidir se quer montar a segunda, terceira, quarta, ou simplesmente quer sair. Então, um contrato ele tem que ter mecanismo de entrada para o franqueado e mecanismos de saída. É importante entender que existem as duas relações. Existem franqueados que querem continuar e, por algum motivo, a franqueadora não quer que ele continue. E existem franqueados que não querem continuar e a franqueadora fica forçando a barra e pressionando por conta de multa. Isso aí também não é legal. Sim, realmente. Precisa haver uma parceria entre os dois, né? Entre franqueador e franqueado, né? Se um cresce, o outro cresce junto, né? Pedro, e a IA? Você acredita que a IA, inteligência artificial, é só mais uma modinha? Ou ela realmente vai agregar bastante no setor de franquia? Principalmente agora, o público jovem, né? Que é um público mais tecnológico. Você que disse que tem esse aumento do público jovem, né? Investindo em franquias hoje. E como você acredita que ela vai ser melhor aproveitada nesse mercado? Perfeito, Fernando. Essa é uma pergunta interessante, né? Até porque eu estou vendo muitas franqueadoras implantando o sistema de inteligência artificial nas suas redes, principalmente para falar com o cliente final, para facilitar essa entrada desse lead para o
o cliente que a franqueada vai atender. Então eu não vejo isso como mais uma modinha, não. Muito pelo contrário, eu já vejo como que a IA hoje está influenciando o mercado na área de franquias também. Então a franqueadora que ainda não entendeu como funciona, corre atrás que você já está atrasada. É natural que essas franquias que já utilizam dessa ferramenta, elas consigam avançar de maneira muito mais rápida do que franqueadores que ainda estão pensando há uma década atrás. Hoje nós já temos muitas marcas no Brasil que utilizam sistema de inteligência artificial e estão colhendo muitos bons resultados. Então é importante que você, franqueador, ou pensa em comprar uma franquia e não sabe qual, avalie isso também no franqueador que você vai conversar. Se realmente o que ele está dizendo que ele tem de inteligência artificial faz sentido para aquilo que você está procurando e se isso pode melhorar a prática do mercado no dia a dia naquele segmento que você está buscando. Então isso pode ser um diferencial competitivo fundamental para você investir em franquia. Oh, legal, legal. Hoje tudo, né? Tudo envolve inteligência artificial em tudo, não só no atendimento, para tomada de decisão, para você poder configurar alguma informação mais precisa para tomar uma decisão. E realmente, a empresa que souber usar a inteligência artificial corretamente vai se sobressair, né? Pedro, e a BF? Como você enxerga, no caso, a feira da BF? Nós que já nos trombamos algumas vezes, né, nas feiras, né? Ela ainda continua relevante, ela ainda continua importante para os franqueados, ainda vale a pena? Principalmente numa época de IA, por exemplo. Ainda vale a pena, Fernando, sem dúvida nenhuma. Mas sabe por quê? Eu costumo dizer que a feira é um grande baile. É o momento que você vai conhecer pessoas, você vai conversar com pessoas e é lá que você acaba tendo mais match, como a juventude hoje está falando, com uma determinada marca em detrimento de outra. A feira é interessante nesse sentido. Eu não vejo que ela vai acabar, né? A feira, acredito que não vai acabar. O que pode acontecer é que você, com o avanço aí da tecnologia, você consiga estar mais próximo dessas marcas que você está buscando, mas a feira ela tem um ponto interessante que ela atrai diferentes segmentos no mesmo local. E a pessoa que ainda está iniciando, ainda não sabe muito bem o que quer, é um bom momento para ir para a feira e conhecer marcas, avaliar investimento, avaliar os riscos que cada franquia oferece. Lá você tem um leque de oportunidades, né, infindáveis. Você conversa com segmentos de saúde e beleza, automotivo, prestação de serviço, uma série de outras coisas no mesmo dia. Então tem esse sentido, e sem falar que ela fomenta o franchising, né? A ABF ainda tem esse processo de fomento aí do mercado de franquias, e isso é importantíssimo que continue acontecendo, independente se o avanço da IA ou das tecnologias vão melhorar a comunicação entre franqueador e candidato à franquia, mas é legal que você, como candidato que ainda tem dúvida, vai conhecer, passa um dia lá, conhece alguns franqueadores. O que é legal, você acaba encontrando muitos franqueados que já tiveram sucesso em uma unidade e estão buscando investir eventualmente em outra. E aí consegue conversar com outras pessoas também. Eu tive a oportunidade de conversar com vários ex-franqueados de outras marcas, franqueados atuais de marcas também concorrentes, e que eles vêm até a gente para conversar, para bater papo e entender. Então é uma troca de comunicação, de informação muito válida. Então eu creio que as feiras devem continuar e continuar forte, né, nesses próximos anos. Você falou uma coisa interessante, ela é como se fosse um baile onde você vai para paquerar, né? Então você vai lá e paquera e chama para dançar, enfim. Mas é um baile um pouco caro para o franqueador, né? Imagina. Para o franqueador é caríssimo. Mas existem algumas formas de você diminuir esse custo, né? Quando você tem bons fornecedores que estão pensando no seu crescimento, no seu plano de expansão junto com você, é o momento de chamá-los, conversar, vai ter feira de franquias, eu quero participar, quero que você esteja comigo. Vamos pagar essa conta junto? Então, em algumas marcas, você consegue fazer isso e ganha até uma certa velocidade para ter um planejamento para a feira. É claro que algumas ainda são muito pequenas e dificilmente vai ter uma negociação com fornecedores. Mas para uns grandes players aí, boa parte deles, quem paga a conta são os próprios fornecedores. Mas poderia ter, sim, alguma forma também da BF delimitar, né?
para não se tornar aí um festival de competição, de quem tem o stand maior, stand mais bonito, mais colorido, porque, enfim... Bom, esse é um grande problema. Toda vez que a gente coloca pessoas para gerir as coisas, né, começam a criar os prêmios da vida, né? A franquia mais tecnológica, a franquia mais verde, o prêmio da maior franquia, o prêmio disso, o prêmio de quem vendeu franquia e assinou o contrato de franquia no dia da feira, o que é proibido pela lei de franquias, né? Então você tem que receber a circular de oferta de franquias com 10 dias antes, fica a dica, franqueador. Você que muitas vezes vai para a feira e coloca lá, assinamos aqui 5 contratos de franquia, tome cuidado porque você pode receber um processo. A lei de franquias não permite que você venda franquias na feira, a não ser que você já esteja com relacionamento com esse candidato e que ele esteja indo na feira apenas para levar a circular de oferta de franquia assinada, mas que vocês já fizeram uma negociação prévia. Do contrário, jamais feche uma franquia na feira, porque senão você corre o risco aí de tomar uma sanção muito grave e que pode quebrar a sua empresa franqueadora. Sim, sim. E tocar o sino, e toca a buzina, enfim, né? Mas enfim. Esse tipo de situação acontece em todos os lugares, né? Infelizmente, quando você tem muito ego em conjunto, acaba atrapalhando um pouco, né? E as franquias, elas já têm um ego muito grande, né? Porque eu quero ser a maior do meu segmento, a maior do mercado, a maior disso. Quando você junta com outros franqueadores com muito ego, eles acabam criando prêmios, né? E boa parte dos próprios diretores da ABF são franqueadores. E aí eles se autopremiam todo ano. Então isso também acaba acontecendo. Sim, sim. Bom, eu não participo da ABF já fazem 3 anos. 3 anos seguidos, que começou a se tornar muito caro para as minhas marcas, as marcas que eu tenho. Financeiramente, não estava mais interessante, sabe? Porque não era só o custo do stand. É o custo do stand, é o custo do investimento, do tempo que você está lá, equipe, hotel, passagem aérea, alimentação, são 4 dias, é o cansaço também. E aí nós começamos a fazer as contas e esse investimento em outro tipo de divulgação era mais interessante, sabe? Então, mas enfim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí até você tem, né, feiras que são pontuais, né? Eu também já tive com alguns franqueadores em outras feiras, não necessariamente da feira da BF, e foi interessante, por exemplo, a feira do empreendedor, 2 dias de feira, extremamente barato, você pode anunciar como franqueador também lá, e acaba atraindo muito mais pessoas com um perfil, obviamente, que não são todos que estão buscando franquia, mas que boa parte estão procurando negócios e acabam tendo identificação com você. Legal. Mas eu concordo contigo, que o custo hoje de ir para a feira, e esse é um detalhe que eu sempre falo para todos os franqueadores que eu presto serviço de formatação. Avalie muito bem a feira, porque você não pode ir para a feira para vender franquia para pagar a conta da feira. Isso é o principal erro. Então, eu vou indo para lá e eu fiz uma dívida 100 mil reais entre stand, entre passagem aérea, entre alimentação, entre uma série de outras coisas, entre material de divulgação, e eu preciso vender 3 franquias, senão a conta não fecha. Não é isso. A feira, como a gente falou, é um grande baile. É o momento de você conhecer pessoas, de você conversar com algumas, de você marcar um encontro com outras, de você sair para jantar com outros, e o relacionamento vai melhorando, vai aprofundando até que você começa a namorar com alguns, vai noivar e vai casar. Então, franquia é uma relação de casamento. Pedro, e as aceleradoras? Você quer que eu seja processado ou não, né? Pelo jeito, sim. Amém. Vamos lá. As aceleradoras de franquia. Existe aí um segmento do mercado que são as aceleradoras. Para quem não conhece, tome muito cuidado, né? Tem algumas marcas aí que estão estrangulando o franqueador, pegando o plano de expansão deles e vendendo franquia à torto e direito. Lembrando, franqueador, a responsabilidade de entrega é sua. Se você não está preparado para vender, não vai estar preparado para entregar aquilo que foi vendido por um terceiro. Então, tome um cuidado gigantesco com a aceleradora de franquia. Em média, eles ficam com 50% a 80% da sua taxa de franquia. E a bucha para entregar é sua, porque eles prometeram mundos e fundos na hora de vender e você tem que ficar com a entrega e o seu franqueado com certeza vai estar muito insatisfeito, porque o que foi prometido para ele não foi aquilo que você tem capacidade de entregar. Então, atenção e muito cuidado quando o assunto
assunto é acelerador de franquia. E se você, candidato à franquia, não está conversando com a equipe da franqueadora, está conversando com um terceiro, uma aceleradora, pule fora. E isso mostra que a empresa, a franqueadora, é incompetente para vender. Se ela é incompetente para vender, ela vai ser incompetente para entregar. Pedro, concordo totalmente contigo, concordo em tudo, tá? Eu penso exatamente igual. Igual. E, enfim. Pedro, nos conte um pouco sobre você. Qual a sua formação, se você é casado, se tem filhos, como que você faz aí para se motivar, se você tem algum hobby, se tem algum livro que você gostaria de recomendar para esse jovem empreendedor, principalmente no mercado de franchising. Perfeito, bacana. Cara, eu sou casado com a minha esposa, Juliana, mulher maravilhosa, cuida de mim há 23 anos já. Estamos juntos há 23 anos. E temos 2 filhas, a Manuela, a Luísa, que são as nossas princesas, é o fruto do nosso casamento. Tenho certeza aí que cresceremos juntos, teremos filhos, netos, mais filhos talvez, mais netos futuramente, com certeza. E o que me motiva é a minha família, né? A família acho que é o grande motivador. Você olhar, eu vejo você com os seus filhos, tá sempre viajando, sempre curtindo a família. Cara, não tem coisa melhor, né, Fernando? Você poder ver o teu legado através dos olhos dos teus filhos é uma bênção. Então, se você puder, para quem ainda não é casado, não tem filho, cara, vai casar, vai ter filho, que é extraordinário. Você tem motivos e motivos a mais para cuidar de todo mundo. Então, tenha certeza que hoje, sem dúvida nenhuma, o que me motiva a continuar trabalhando, seja com franquia, com qualquer outra coisa, é a minha família. Que legal, que legal. E você tem algum livro que você gostaria de recomendar aí para esse jovem empreendedor? Enfim, para quem está iniciando, para quem está se formando, principalmente para esse empreendedor que está cada vez mais jovem, tentando, né, um próprio negócio e empreendendo no mercado do franchising, né? Sim, eu costumo dizer que tem vários livros que eu indico, alguns são de cabeceira e tem outros que eu já escrevi e continuo escrevendo sobre o tema franquia, né? Uhum. Tem um que eu sempre indico para quem está pensando em comprar uma franquia, que é o Investigue Antes de Investir. Esse é um livro que vai te dar um panorama geral de como está o segmento de franquia e como você fazer uma pesquisa ativa sobre aquela marca que você está buscando ou não para investir com franquia. E para o franqueador, eu sempre vou recomendar que ele leia alguns livros voltados à estruturação da sua rede de franquia. Nós temos alguns livros que nós escrevemos também alguns anos atrás sobre estruturação no mercado de franquias, como vender franquias. Inclusive, eu posso disponibilizar um e-book para vocês, para que você possa distribuir, encaminhar para o pessoal que gosta de falar sobre o assunto franquia sem nenhum problema. Até porque eu considero que se a gente melhorar a qualificação do candidato à franquia, a gente melhora os franqueadores. Porque uma coisa se eu melhoro o cara que está procurando comprar franquias com perguntas, com questionamentos, com pontos que tem tudo a ver com a relação de franquia, eu com certeza vou fazer com que o franqueador se obrigue a melhorar as suas condições, buscando preparar a equipe, buscando dar uma estrutura melhor para os seus funcionários, colaboradores, para que eles possam atender aos seus candidatos. Então tem N livros aí que a gente pode recomendar e até posso te entregar alguns para você poder também sortear ou entregar aí para o pessoal que assiste ao podcast da Fiantec. Legal, obrigado mesmo, eu agradeço mesmo. Sim, Pedro, olha, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por você ter aceitado o convite, eu fico muito feliz, nós que já somos amigos aí eu estava fazendo as contas agora, desde 2012, hein? Desde 2012. Cara, é um tempo, hein? Faz Vamos tempo. falar 14 anos para não falar 13? Que já tá virando o ano, vai ser chegando. 2026, 14 anos, né? Se conhecendo, curtindo o trabalho do outro. O Fernando é um cara que eu pude conhecer ele dentro de outra marca que ele trabalhava no passado. Sempre foi um homem muito empreendedor, um cara família, que gosta realmente de levar novidade, trazer novidade para o mercado. E assim, sou teu fã, você sabe disso. Espero aí que você consiga crescer cada vez mais com a Fiantec.
estamos juntos, que você precisar também, conte comigo e se eu puder ajudar, estou à sua disposição. Poxa, obrigado mesmo. Eu que agradeço novamente a tua presença aqui e essa não vai ser a última vez não, hein? Perfeito. Quando você quiser falar, tem alguns assuntos que eu adoraria falar em franquia, infelizmente o tempo é curto, né? Principalmente sobre mulheres no setor de franquias, vem crescendo muito também. Existe uma pesquisa que a gente fez que as mulheres candidatas à franquia são melhores franqueadas do que os homens, e aí eu posso explicar com mais detalhes em outro momento. Mas olhem franqueadores para as candidatas à franquia. Vamos marcar então, vamos marcar. Pedro, muito obrigado mesmo pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Fernando. Forte abraço para você, para todo mundo da Fiantec e da Jovem Pan. Valeu, abração. Gente, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio de mais um podcast da Fiantec, aqui pela Jovem Pan.